Amados, eu quero dizer duas coisas a vocês. A primeira coisa é que não sou eu que vou pregar hoje. Glória a Deus, está vendo? Deu uma alegria aqui tremenda aqui. Amém. Eu entendi, é o Espírito Santo que vai pregar, né? Amém. Mas ele não vai usar esse vaso. Quem vai pregar hoje é a pastora Rosana. Glória a Deus. Porque ontem tivemos um acampamento de mulheres. Eu vi um pouco filmado, foi bênção ali, hein? E eu vi vocês dançando muito, não vi vocês dançando hoje aqui. O que é que está acontecendo, pelo amor de Deus, não é? Verdade, foi uma bênção, amém? E eu gostaria que ao final do nosso tempo hoje, que algumas irmãs viessem à frente, como fizeram no espanhol, e dessem um testemunho também, um pouquinho, para a gente poder beber um pouquinho do que Deus fez ali, amém? Eu sei que continua, quarta-feira às 11 horas, temos aqui em português as mulheres, às 6h30 temos em espanhol e em inglês. Eu sei que a bênção continua, mas a gente quer receber um pouquinho disso, amém? Mas eu, de fato, a segunda coisa que eu estou aqui para fazer é para agradecer a oração de vocês. Quer dizer que nós estivemos agora em Portugal e nos sentimos muito cobertos pela igreja. De fato, nossa viagem foi uma viagem que teve 3 partes. A primeira delas, nós fomos para a nossa igreja, que fica ao norte de Portugal, numa cidade chamada Porto. No Grande Porto tem algumas cidades como Vila Nova de Gaia, Rio Tinto, Espinho. Os nossos membros estão por aí. Temos 5 meses de ministério oficializado ali. Estamos com 40 membros. Eu estive conversando, quando eu estive no Sul, em Lisboa, que é uma outra parte que eu explico já a vocês, mas estive conversando com um homem que ele é presidente do Seminário Batista e também está à frente agora de uma cruzada que Billy Graham está fazendo lá em Portugal. Chama-se Minha Esperança Portugal. É um homem de muito respeito, Paulo Pascoal. E ele me dizia o seguinte: pastor, a igreja evangélica média em Portugal tem 55 membros. E pela graça de Deus, com 5 meses nós estamos com 40. Até o final do ano nós vamos ultrapassar essa média. Será uma igreja de milhares. Amém, queridos? Estamos providenciando não só ter a igreja em Porto, como tem cidades vizinhas como Guimarães, Braga, Espinho. Nós vamos estar já fora de Porto, já fora do Grande Porto, temos Guimarães e outros lugares. Guimarães é onde nasceu Portugal, é a cidade onde eles falam, aqui nasceu Portugal. Então a família Guimarães, tem família Guimarães aqui, está em festa nesse momento. O Nelton pula e grita lá desde o local, amém, porque são pessoas que fundaram a cidade, o país de Portugal, né? Eu acho que é por isso que Nelton dizia que falava português fluentemente. Deve vir desse momento. Então, mas o fato é que quando nós chegamos ali no Porto, amados, nós sentimos céus abertos. Havia uma igreja lá e uma igreja cá nos cobrindo em oração. E nos entregamos àquela obra. Foram 8 dias ali intensos. A gente dormia 4 horas por noite. Era um negócio. E às vezes antes do culto, porque o culto lá eles só fazem tarde, fazem 9 horas da noite. São costumes diferentes. É de 9 à meia-noite. Né? Então, às vezes, antes do culto, eu conseguia dar aquele cochilo de meia hora Salvador, né? Que você consegue se levantar e dizer, Senhor, recarrega a minha bateria. Mas por que era tanta administração? Porque a sede é muito grande. A sede é enorme. De ouvir um evangelho verdadeiro. De ouvir blá, 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 tem muito. Se você ligar lá na televisão, tem muito blá, blá, blá. Mas o evangelho verdadeiro, puro, que está na palavra, que você abre e explica o que está lá, com o poder de Deus. Então, nós estávamos ministrando para alguns casais, durante o dia, um PEN. À noite fizemos o primeiro GE. No outro dia, continuamos com o PEN. Depois, começamos as ministrações no local. Nós conseguimos alugar um local de uma igreja que abriu para nós o espaço dela, uma igreja portuguesa. Pastor muito amável, pastor Moacir. E nós estivemos ali por 3 noites diretos ali, ministrando e os irmãos indo, e lotou, né? Estava lá os nossos 40 membros e talvez mais 20 ou 40 naquele local que nunca viu tanta gente na vida e estava lotado, completamente lotado. E aquilo para Portugal é um movimento, não sei se você entende o que eu estou falando. Né? Talvez para você diz, não, 80, 40 pessoas, isso não é muito. Para aquele lugar é muito. Você entende? A Europa passa por uma crise de identidade, passa por uma crise de depressão. Né? E Deus está levando esperança para aquele lugar. E nós ministramos sobre multiplicar a vida de Jesus com eles durante vários dias.
Nós também reconhecemos a esposa do pastor Fernando como pastora, porque a nossa visão são de casais, pastores, e nós vemos observando a irmã Rita nesse tempo todo, a igreja a trata como pastora, ela é uma pastora de fato, e foi apenas um reconhecimento. A alegria da igreja era enorme, como quem diz, isso nós já víamos, e foi um derramar de unção naqueles dias, foi uma bênção muito grande. Quando nós terminamos, nós passamos 4 dias na Espanha, nós fomos de carro até Madrid, visitamos cidades como Ávila, Segóvia e Sevilha, e voltamos para Portugal. Esses 4 dias na Espanha foi muito importante, não apenas pelos contatos que nós fizemos e pretendemos desenvolver, porque vemos nisso sementes poderosas, sem contar um pastor de Andalucia, que tive muito contato com ele, e também 3 famílias que nos acompanham em Barcelona. Não tivemos tempo de ir nessas cidades dessa vez, tivemos os contatos. Mas ali era diferente, ali era céu de bronze. Conversava eu com José Luiz, e ele me falava de uma igreja, que é a igreja que nós estamos tendo contato. Essa igreja tem 150 anos, tem 200 membros. Não é porque sejam de outra religião, não. É porque a Espanha resolveu esquecer Deus. Resolveu viver para seus próprios prazeres e para dinheiro. Você vê monumentos no meio da rua para o diabo. Você vê um ser com chifres, com um tridente na mão, em cima de uma serpente, numa praça principal, onde todos os carros passam. Tem pontos de apoio espalhados. Luta grande. Mas ali nós estivemos colocando nossos pés, pela madrugada, pelo dia, dizendo, Senhor, está escrito na tua palavra, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Nós temos tido uma igreja de habla hispana crescente. Hoje eu preguei aqui em espanhol, tínhamos tanta gente quanto temos aqui em português. Isso é um mover de Deus, amém? Que tira da sua casa irmãos de Cuba, de Porto Rico, da Venezuela, da Colômbia, de Bolívia, de muitos países, para escutar um pastor brasileiro aqui falar espanhol. Graças a Deus estou estudando para que não seja portunhol, mas pela graça deles, pela graça de Deus, eles escutam e explicam. Olha que coisa incrível, mas no final eles entendem. É um negócio tremendo, amém, queridos? É uma bênção, não é? E então nós tivemos naquela nação ali, que foi exatamente como Portugal foi o berço para o Brasil, ali foi o berço para os hispânicos, e tivemos ali orando, profetizando, amém? Depois fomos ao sul de Portugal, verificar um outro local que o pastor Fernando falou, vai lá, que ele é o extremo sul, para você colocar o pé lá e clamar essa nação para Jesus. Passamos por lá, eu e a pastora Rosana, um dia, e voltamos para Lisboa. Quando voltamos para Lisboa, o que aconteceu em Porto, aconteceu em Lisboa. Céu escancarado, no sentido de ministração, mas com mais dificuldades. Mas tivemos ali 8 dias de ministração sem parar. A gente ia dormir 3 horas da manhã, era um negócio sério. Dava meia-noite, quando acabava tudo, os irmãos iam tudo para a casa do pastor Rubens para conversar e perguntar, pastor, fala mais. E eu olhava assim para eles assim, como é que pode um negócio desse? 2 horas da manhã ele quer que eu fale mais o quê? Eu já preguei o dia todo, não é? Mas eles tinham sede. Eles queriam ouvir mais, queriam ouvir sobre o Evangelho do Reino, queriam escutar como é que as coisas são. E eu não contei a vocês, os irmãos do Porto, 5 deles, pastor Fernando, pastora Rita, tem chegado um casal de pastores que entregaram a capa a nós para caminhar conosco, um casal muito sério, pastor Zé Carlos e a sua esposa Aurora, e mais a irmã Selma. Eles vieram de Porto, que fica a uns 360 quilômetros, e passaram 5 dias conosco lá em Lisboa, nos dando suporte e ouvindo mais. Né? Então foi um mover grande com o pastor Rubens e Magali, que vocês conhecem, nossa igreja contribui com o ministério deles, estiveram aqui, mandaram um abraço para todos vocês. Então o que é que nós podemos dizer? Tivemos também com o Henrique e Mara, que é um casal muito querido de pastores, que são de outro ministério, mas estão envolvidos também conosco em oração. Nós temos clamado aquela nação para Jesus. Amém. Temos declarado que Portugal pertence a Jesus. Temos visto Portugal mais do que simplesmente uma porta, do que um país. Temos visto como uma porta de entrada que o Senhor está abrindo para que nós possamos entrar ali para toda a Europa, em nome de Jesus. Estivemos também reanimando o casal Zeca e Dani para Londres. Fizemos uma cobertura de Fernando e Rita com eles. Eles ficaram na casa deles, se apaixonaram. Fernando e Rita vai estar indo lá uma vez por mês e no outro mês vem Zeca e Dani. E eu sei que coisas grandes Deus vai fazer a partir daí. Amém?
Então eu trago esse breve relatório para vocês. A gente andou colocando no Facebook, Vida com Vida Portugal, algumas fotos, algumas coisas que não retratam tudo, mas o nosso desejo é somente dizer a vocês assim, aquela palavra que o Senhor me deu há 14 anos atrás está se cumprindo. A visão está sendo colocada sobre nações. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu queria dar para vocês, no sentido de relatório, de agradecer a Deus e de dizer que nós vamos precisar voltar lá mais cedo do que pensávamos, porque a igreja está crescendo, 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 crescendo. E as orações de vocês estão sendo escutadas. Amém, meus amados? Eu queria chamar aqui, nesse momento, a pastora mais linda do universo. Não bastasse ser ungida, ainda é bonita desse jeito. É um negócio sério. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção? Hoje a pastora vai falar um tema muito importante, um tema que encerra o acampamento de mulheres, mas para nós como homens também muito importante. Mas tem uma música que diz, que uma música na verdade é uma oração, é um convite. Ela diz, entra na minha casa, entra na minha vida, porque tudo começa assim. Eu não falei algo para vocês. Quando eu fazia 8 dias que eu estava em Portugal, eu tive uma reunião com os pastores portugueses. A gente conseguiu fazer uma noite com eles e veio um bom número para o que nós consideramos. Tínhamos ao todo uns 7 pastores e o tema era unidade. Interessante escutá-los falar, deixei que eles falassem primeiro, onde todos sabiam os versículos, mas todos consideravam esse tema uma utopia. Com todo respeito, mas eles consideravam muito difícil. E depois chegou minha vez de falar. E eu estava orando, dizendo, Senhor, como é que eu vou fazer? Porque eles disseram tantos versículos, eram tantos trechos bíblicos, eram tantas pregações, e o que é que eu vou dizer aqui, não é? Naquela hora o Espírito Santo me tocou e ele falou assim, diga a eles o que é a igreja. E eu me levantei, agradeci pela palavra de todos eles, os abracei. Ele disse, olha só, amados, a palavra igreja no grego é eclésia. Eclésia quer dizer de dentro para fora. Isso significa que todo o processo de igreja começa de dentro para fora. Quando Jesus mandou a gente ganhar o mundo, ele mandou a gente começar por Jerusalém. Depois é que se ia para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nossa Jerusalém é a nossa casa. Não existe nada mais dentro do que eu mesmo, né? Depois a minha esposa, a minha casa, a minha família. Eclésias, igreja começa assim. Então eu perguntei para eles, nós temos dificuldades de ter unidade entre as igrejas, não temos? Agora observe, talvez essa dificuldade exista porque a gente não tem vivido unidade em outros níveis mais internos. Porque se eu não tenho unidade com a minha esposa, se eu não tenho unidade com o meu lar, se eu não tenho unidade no meu GE, se eu não tenho unidade na igreja local, por que motivo eu acho que ao me reunir com 5, 10, 20, 30 pastores para um café da manhã, ali vamos ter unidade? Não é verdade? Então, foi impressionante que o coração deles se abriram, todos me convidaram para pregar nas suas igrejas quando eu voltar. Então, eu não sei nem como é que eu vou fazer para pregar em todas elas. Mas eu os abracei, oramos por Portugal juntos e entendemos isso. Por que dou essa palavra a vocês? Porque o processo que eu falei para eles é para mim. E é para você. É possível que você tenha aqui hoje uma necessidade. É possível que você tenha aqui hoje uma sede. É possível que você esteja faminto. E Deus está dizendo que tudo começa em você e na sua casa. Depois não tem limites. Por isso eu queria que você se levantasse uma vez mais e nós orássemos essa canção, pedindo ao Senhor que Ele entrasse na nossa casa, na nossa vida, mexesse com nossa estrutura, nos sarasse, derramasse seus milagres em nossa vida, em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver,
e chamas tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Levanta a sua mão, declara ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Desde o começo, como Zaqueu, eu quero subir, quero me expor o mais alto que eu puder. O mais alto que eu puder. Só para te ver, Senhor. Só pra te ver. Olhar para ti. Olhar para ti. E chamar a tua atenção para mim, para minha necessidade. Chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti. Declare, diga: eu sou pequeno, Senhor. Sou muito pequeno. Sou pequeno demais. Me dá da tua paz. Me dá a tua paz. Eu largo tudo. Largo tudo pra te seguir. Entra, entra. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Só as vozes. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aplauda a presença do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Nossos olhos estão postos em ti, Jesus. O Senhor é a pessoa mais importante desse lugar. Cerca esse lugar com teus anjos. Usa a tua serva com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Vamos nos assentar um pouco. Se alguém tem falta do boletim, você pode levantar a mão e os irmãos vão estar entregando a você, querido. Glória a Deus, estou feliz de estar de volta. Mamãe voltou, né? Estou muito feliz, queridos, porque
sentimos saudade de vocês. Muitas vezes nos lembramos e há horas nas viagens que a gente tem vontade de pegar o avião e vir embora, né? São momentos de muita alegria, de muita unção, de muita batalha, de muita luta, mas nos anima saber que tem um povo orando por nós, cobrindo as nossas vidas, intercedendo por nós, e o Senhor tem se fez presente lá em cada ocasião, e podíamos sentir a mão de vocês, né, de intercessão, cobrindo as nossas vidas. E foi um tempo de muita bênção, de muita vitória e de um espaço aberto para o Evangelho do Reino entrar. Nós devemos continuar orando e clamando ao Senhor, porque há muito que se fazer ali. E ontem estávamos com as mulheres, meu coração queimou muito, e senti assim uma dor muito grande, uma compaixão muito grande de lembrar a fome e a sede daquele povo naquele lugar e a fartura de água e de alimento que nós temos aqui. E muitas vezes nem nos damos conta de quanto alimento temos recebido nesse lugar. E eu sei que Deus tem projetos e planos para a sua vida, porque não foi em vão que você foi trazido para esse lugar. A palavra de Deus sobre essa igreja é que vai nos colocar sobre nações. E as nações gritam e clamam por receber água viva, alimento que traz vida e que traz saúde. Eu não sei, até ontem eu estava conversando com as mulheres, dizendo, eu não sei se você vai estar aqui o ano que vem no Congresso das Mulheres. É possível que Deus envie você para um lugar bem longe, para levar aquilo que você tem recebido, aquela comida sadia e forte. Então se prepare, querido. Não é em vão que você tem sido trazido para cá. Acorde. Vamos lembrar dos projetos de Deus e dos planos de Deus. Você poderia ter ido para outra comunidade, mas calhou de você cair aqui, olha. E você nem imagina os sonhos de Deus a seu respeito. Está na hora da gente desatar as correntes que nos prendem à nossa comodidade, as coisas que nós gostamos, para entender que Deus tem um projeto tremendo para a sua vida, partindo desse lugar, porque a unção que está aqui é a unção de multiplicação. Nós vemos aqui um grupo de sacerdotes sentados, porque a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E muitas vezes não nos damos conta de que Deus tem planos a nosso respeito. Nos acomodamos e esquecemos que há muito que se fazer. Quando a gente vê a fome que a gente viu do lado de fora ali, a vontade que tem é pegar um por um pela mão, né? E levar para ver o que é que está acontecendo do lado de fora da sua casa, nesse lugar. Há muito choro, muita morte, muito vazio, muita solidão, muita sede de ouvir a Deus, muita vontade de ver o que é viver o Evangelho do Reino. Que água é essa que enche, que transborda e que nos conduz à vida eterna? Há muita conversa e muito pouca vida. Então as pessoas fecharam as portas. Mas Deus tem nos acordado para que a gente se levante e comece a falar do que é verdade. A não ser que não seja verdade na sua vida, não é, querido? Porque pode ser que você tenha vindo nesse lugar muitas vezes e tenha escutado muito, mas essa fonte a jorrar para a vida eterna não é realidade dentro de você. Há uma praga horrível chamada religiosidade, que muitas vezes se instala na gente e a gente paralisa dentro de uma igreja e a gente fica pensando que é ali que eu vou ficar até a morte chegar. Mas Deus quer lhe acordar e acordar a mim nesse dia, que há muito mais do que isso. Uma vida confortável, uma vida onde eu posso criar meus filhos num ambiente saudável, porque existe gente morrendo de inanição aí, perto de você, sem Jesus, cansado de ouvir sobre religião e de não ver nada acontecer. É tempo da gente acordar, queridos, acordar e saciar a sede das pessoas. Hoje o tema continua, né? Nós estávamos falando aí no Congresso das Mulheres sobre sede, sobre fome. E o título da mensagem de hoje qual é? Você tem sede de quê? E a palavra de Deus diz em João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Para onde? Para a vida eterna. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Não sei se você já se deu conta disso, querido.
Cada vez mais parece que os seres humanos têm uma sede maior e mais voraz de consumir. Precisamos de mais, e quando nós temos, precisamos de mais ainda. É uma coisa que não sacia, é algo que continuamente eu estou olhando para mais alguma coisa, né? É o último celular que saiu, aí saiu um novo, aquele já não tem muito interesse nele, eu tenho que ter o outro, né? Aí o outro saiu, o terceiro, o quarto, o quinto, agora vem colorido, e agora vem enfeitado, e, não sei, e sempre outro, e sempre outro. Há uma coisa instalada no coração do homem que nunca se sacia. Se trabalha não apenas para que se tenha um sustento, mas para possuir mais. E mais. E mais. É uma sede que não se acaba. Em Provérbios 30, 15, diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas. A saber, quais são? Dá e dá. Por que essa fome e por que essa sede? Qual a razão disso? De fato, muitas pesquisas já foram feitas sem chegar a nenhuma conclusão definitiva de que por qual razão as pessoas se sentem bem ao adquirir, receber e comprar. O interessante é que o significado de adquirir, além do óbvio que a gente já conhece, é granjear, comprar, tomar posse. Sabe qual é? É ser invadido por. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas é fantástico isso, porque não é somente tomar posse, adquirir, angariar, mas também é ser invadido por. Ou seja, quando nós adquirimos algo, não somente estamos tomando algo para nós, mas há uma sensação que este algo também nos toma para si. Você anseia por um carro novo, aquele carro, e você consegue e compra. Parece que aquele bem tomou você para si também. É algo que você acorda, às vezes, pensando nele, dorme pensando nele. É algo que entra dentro de você e parece que tem um domínio sobre os seus pensamentos e sobre os seus sentimentos. De fato, essa sede é muito mais de fundo espiritual do que de fundo material. Há uma sede no homem, uma sede grande. Agora, eu queria que você fosse comigo andando. A gente tem um texto aqui muito rico e conhecido. E eu quero que você vá me acompanhando aqui na leitura desse texto, para a gente compreender um pouco mais dessa sede, dessa fome que há na alma do homem, que por mais que ele adquira, que por mais que ele receba, que por mais que ele se entregue, aquela sede não é saciada. Ela continua acontecendo, ela continua havendo aí dentro de mim, e ela não se sacia. Muitas vezes a sede é por atenção, é uma sede enorme de ser apreciado, é uma sede que você começa a negociar várias coisas para que essa sede seja suprida, e ela não é. Ainda quando você recebe atenção, no momento seguinte você sente falta da atenção de novo, e no momento seguinte você quer ser amado e apreciado de novo, e essa sede é uma sede que nunca termina. Em João capítulo 4, começando do versículo 7, você tem aí no seu boletim, fala sobre uma mulher samaritana. Diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Querido, você tem sede de quê? Qual é a sede que continuamente brota no seu coração? Aquela sede que produz uma ansiedade que faz você se levantar e se mover em direção àquele lugar. Nós tivemos, como o pastor disse, alguns dias em Madrid. E quando nós chegamos lá, eu passei por um sufoco grande. Por quê? Porque a umidade do ar, nos dias que nós estivemos lá, estava 20%. Eu não sei se a gente se dá conta do que significa isso, mas eu sei agora o que significa a umidade do ar 20%. Porque aqui, normalmente, nós estamos entre 80% e 90% de umidade. E lá, só tínhamos 20%. Sabe, queridos? Era uma sensação de secura que eu nunca experimentei antes na minha vida. Havia uma sede dentro de mim que ela ia além da boca. Eu não sei se você já comeu uma carne bem salgada e ficou com aquela boca seca, né? Aquela coisa dentro que você toma água, toma e não passa, né? Aí tem gente que põe um limãozinho na água para ficar azedo, para ver se a boca saliva um pouco, porque ela fica muito seca, né? Você imagine essa situação no nariz, dentro da cabeça aqui, na garganta aqui. Uma cidade muito linda, Madrid, um lugar lindíssimo. Mas havia uma sequidão, e eu me peguei procurando um rio. Muito engraçado, eu notei que eu estava tentando encontrar água. Aqui em Miami a gente encontra água em muitos lugares, não é? Um lago em cada condomínio, você anda na Turnpike, ali tem um monte de lago, e eu não conseguia ver água, porque dentro do conhecimento que eu tive, só tinha um rio em Madrid, e eu fiz o meu marido ir até lá. Vamos até aquele lugar, porque eu preciso ver água. E o lugar onde tem água, né, sai um pouco mais de umidade no ar. Mas eu estava tão seca por dentro, e eu tomava água, muita água, e não tinha o que fazer, porque continuava seca. A sensação de que tudo por dentro estava enrugando assim. Gente, não dá para explicar mais do que isso, só você experimentando a sensação. E eu quero que você não passe por isso, porque não é agradável, né? E uma dor de cabeça muito intensa, porque parece que não tinha água no rosto. E eu fico imaginando alguém com sede. Deu para ter uma ideia do que significa sede emocional e espiritual. E você sabe que há uma variedade enorme de líquidos que nós podemos usar supostamente para saciar a sede. Mas a água desses líquidos, a água que se compõe, é o que traz
saciedade para a sede, não é verdade? E hoje de manhã eu estava relendo um pouco o texto que a gente estava estudando, e eu descobri que havia uma água que aquela cidade experimentava, que ia além da água material. O nome da cidade onde esse poço se encontrava era Sicar. E aí, entrando lá no grego, quando eu vi o significado, dá para ampliar muito o entendimento sobre a sede que havia naquele lugar. Porque o significado de Sicar é bêbado. Aquela cidade enchia-se de uma embriaguez, porque durante a embriaguez, é interessante você ver alguém se embriagando. Ele toma a bebida e parece que não tem fim. Continua tomando. E depois ele toma um pouco mais. E toma, e toma, e toma, e toma, e nunca fica saciado. Não sei se você já observou isso. A gente fica pensando como é que cabe dentro de um estômago um volume tão grande de bebida, e ainda assim ele não se sacia. Aquela cidade se embriagava continuamente com várias coisas. Mas a água verdadeira que sacia a alma não chegava até eles. E quando você começa a ler esse texto um pouco antes, no início, você vê Jesus saindo em direção àquela cidade, porque estava havendo uma discussão entre discípulos de quem estava batizando mais, se era Jesus ou João Batista. Gente, então, acho que Jesus está batizando muito mais do que João. Imagina a religiosidade daquele povo. Quanto tempo a gente gasta, às vezes, discutindo bobagem. E aqueles homens estavam a discutir quem era que estava batizando mais. E o que me impressiona, Jesus sai daquele lugar, não dá nenhuma atenção a isso. Não entrou em nenhuma discussão teológica. Nem foi dizer, eu sou o filho de Deus, eu tenho o direito de batizar mais do que ele. Né? Simplesmente ele sai daquele lugar porque ele tinha uma necessidade de sair dali para encontrar com uma mulher que ele via algo dentro da alma dela, uma sede genuína, um desejo de saciar sua sede. E ele larga toda a discussão teológica, ele deixa todo mundo lá conversando o que quiser, e ele vai em direção a alguém que verdadeiramente tem uma sede legítima. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, de modelo de Deus, do padrão de Deus, da água de Deus. De que é que nós temos tido sede, queridos? A gente pode começar explicando que essa sede deve ser direcionada para o lugar certo, para entender que qualquer água, qualquer bebida, não é sinônimo de saciamento daquela sede. Você não vai ser saciado se você decidir que aquilo que você vai beber é diferente do que a Bíblia diz que você precisa beber. Nós, muitas vezes, dentro do meio evangélico, entramos em lugares e tomamos bebida que não é bebida, que sacia. E a gente tem que fazer uma avaliação. Aqueles homens que ficaram discutindo lá quem é que estava batizando mais, não tinham noção de onde era que eles estavam colhendo bebida. Aquela bebida ali não é uma bebida que sacia. Portanto, se você tem sido um religioso bem legal, estudioso e defensor de doutrinas, avalie se esse lugar é lugar de poço verdadeiro da água, da fonte da água viva. Porque pode ser que você atravesse sua vida inteira discutindo doutrina e você vai terminar a sua vida sem saciar a sede de água viva que você tem e que eu tenho. O salmista dizia que a minha alma tem sede de ti, Senhor, como uma terra seca e sedenta. Ele ansiava pela água viva. Você tem fome de quê? Nós aprendemos esses dias, queridos, que sede e fome não são sinônimo de desgraça e de horror. Porque quando alguém não tem sede e não tem fome, é um sinal de que ele está enfermo. Não é verdade? Quando a gente vê uma criança que não quer comer nada, a gente se preocupa. Alguma coisa não está bem com ela. Mas quando a minha sede não é daquilo que é legítimo,
daquilo que vai trazer vida para mim, isso é um sinal de que algo também não vai bem. Você tem sede de quê? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, para que você faça uma avaliação, é algo que a gente apontou como aceitação. Eu tenho sede de ser aceito. Isso é algo tão inerente. Eu tenho sede de atenção e de ser aceito. Você pode completar aí no seu boletim. Eu tenho sede de ser aceito, de receber atenção. João 4:9 diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana, porque os judeus se consideravam acima dos samaritanos. O samaritano era de uma classe inferior. E ela tinha mais 2 agravantes, pelo menos. Primeiro, era mulher, e a mulher não tinha valor nenhum nesse período. Era samaritana, menos ainda. E quando você lê o texto, você vê que ela não era uma mulher muito respeitável. Se você ler com carinho, você vai ver que quando ela voltou para a cidade, esse texto está dizendo que ela procurou os homens que tinham lá e falou com eles. Ou seja, havia uma grande possibilidade dela não ser muito bem aceita entre as mulheres. Por quê? Porque era uma mulher que já tinha tido 5 homens. E o que ela tinha agora também não era o seu marido. Então, queridos, havia no coração dessa mulher uma sede muito grande de ser aceita. Porque ela era considerada uma cidadã de 3ª categoria. A sede daquela mulher nessa área era imensa. Ela era samaritana, como eu disse, já um povo considerado pelos judeus como inferior, era mulher e estava nessa condição. Agora, cada sociedade, de maneira mais declarada ou menos declarada, tem as suas castas. Não é verdade? Quando a gente lê um pouco sobre a Índia, a gente vê que existem castas tão definidas lá, que aquela pessoa não se aproxima daquela outra, porque aquela ali é que recolhe a sujeira da cidade, então ela não pode nem ser olhada, nem cumprimentada. E a gente, quando ouve isso, a gente fica meio chocado com essa discriminação. Mas não é diferente entre nós. Por exemplo, se eu for com essa roupa chique, vermelha que eu estou aqui, lá no Publix, vocês precisam ver o que é que acontece. A gente até pensa em, de vez em quando, fazer supermercado chique, botar um blazer, vai para onde? Fazer supermercado, né? Porque quando você chega com a roupinha arrumada, as pessoas correm, pois não, senhora, o que a senhora precisa, não é assim? Fala, doutor, é ótimo. O que precisa? Parece gente que você nunca viu, você já foi tantas vezes lá, mas quando você chega arrumada, é uma coisa impressionante, parece que você agora é mais importante do que você era quando foi de bermuda, né? Nós temos uma tendência a valorizar as pessoas pelo que elas vestem, o carro que elas chegam. E aí nós classificamos, você faz parte dessa classe e esse outro faz parte da outra classe. Hoje em dia, é provável que a gente não tenha samaritanos e judeus nessa diferenciação toda que se fazia, mas a parte financeira informa, supostamente, ou nos faz identificar se você vale muito ou se você vale pouco. Se chega um cidadão todo de paletó e tal marca e sapato tal, e você quer que ele sente na frente. Como a gente tem essa dificuldade de entender, né, as coisas, e nós absorvemos isso como se isso fosse algo aceitável, né? Aí cria no coração das pessoas uma necessidade profunda de aceitação. A gente quer ter dinheiro para a gente ser aceito, né? Você vai viajar numa classe X ou Y de um avião, né? Se for primeira classe, tudo é especial, né? Se você vai na classe econômica, o pessoal esquece de você. Então, os valores financeiros, eles ficam sendo a coisa mais importante. E aí eu começo a trabalhar no sentido de ser aceito. Então, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que andar sempre de tal forma, porque senão, quando eu chegar nos lugares, as pessoas não vão me aceitar. É essa fome que você tem de ser aceito. E, para isso, eu negocio todos os princípios, tudo que eu aprendi, contanto que eu seja aceito.
porque durante toda a minha vida eu fui muito pobre e não fui aceito. E no dia que eu coloquei a primeira roupa chique, né, que eu encontrei, eu comecei a ser aceito. Aí isso crava no meu coração uma sede insaciável. E aí eu começo a buscar nessa direção uma maneira de saciar a minha sede. Você tem sede de quê, meu querido? Você tem sede de ser amado? De receber afeto? Como é que funciona isso no seu coração? Você se sente amado? Às vezes eu olho para alguns irmãos e eu digo, pastor, eu sinto tanta necessidade de sentir o amor de Deus. Eu não sinto o amor de Deus. Você não se sente amado? Você não se sente amada? João 4,16 diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quanta busca, quanta necessidade de ser amada. Como havia um desejo no coração dessa mulher de ser apreciada, de ser valorizada, de ser amada. Ela já estava no 6º relacionamento. E ela continuava com sede de ser amada. Em nenhum desses braços, em nenhum dos braços que ela deitou e que ela abraçou, ela encontrou o amor verdadeiro. Você tem sede de ser amado, querido? Quanta busca. E olha que 6 maridos é um bocado de marido até para hoje, não é não? É marido pra caramba. Ela procurou em 6 e não encontrou nenhum. Não sei se é corajosa ou se é maluca, né? Mas havia uma sede no coração dela. Sabe, essa sede fez ela procurar de qualquer forma. Porque quando a gente está com sede, como eu estava lá em Madrid, você fica procurando água. E havia uma sede real no coração dela de ser amada. E ela foi procurar onde ela achava que poderia ser. Nós fazemos a mesma coisa. Quando nós entramos num problema de tristeza, de não se sentir amada e abraçada, muitas vezes nós vamos para o shopping comprar uma bolsa nova, porque com aquela bolsa nova eu me sinto abraçada. Não fala isso para o meu marido, pastora, pelo amor de Deus, né? A gente pega o cartãozinho de crédito, querido, e depois eu resolvo. E vai lá e compra o que não podia, para se sentir amada. Não é diferente com os nossos maridos, eles encontram um outro caminho, que não sacia. Pelo contrário, muitas vezes pesa mais. Há uma tristeza, um arrependimento, uma angústia. Você tem sede de quê? Você tem sede de afeto, de ser amado, de ser reconhecido. Talvez não seja exatamente aí nesse ponto. É possível que você tenha sede de ser admirado, de pertencer a alguma coisa, de ser alguém que tem valor. Olha o que diz em João 4,20. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Há um momento na vida que passamos a ver nossa curiosidade acerca da origem das coisas aguçada. Quem é que eu sou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou quando eu morrer? E qual é o valor que eu tenho? Eu pertenço a quê? Onde é que eu me encaixo? Onde é que eu estou? Quem sou eu? Não é? Nós entramos numa necessidade de nos identificarmos. E isso é muito evidente nos adolescentes, não é? Você vê quando nós chegamos que colocamos nossos filhos na escola, existiam grupos específicos bem declarados, né? No high school, tem o pessoal que se veste de preto, tem o pessoal que são os homossexuais e lésbicas, tem o pessoal que é bem patricinho e mauricinho, e tem, assim, castas e castas e castas e castas. Não, pastor, mas você está falando para adulto, não está falando para adolescente. Qual é a casta, querido, que você tem pertencido? Que é isso, pastora? Sabe? Para sermos admirados, para nos identificarmos com algo, muitas vezes nós nos colocamos naquele grupo, para que eu possa pertencer a algo. Aí eu começo a me identificar como alguém que é o irritadinho da história, entendeu? Não pise no meu pé não, que eu vou pisar com força no seu. Aí eu começo a fazer parte dessa classificação.
Eu sou aquele que não falo nada, todo mundo fala tudo e eu sou um pobre coitado. Eu vou me encontrando lugares para, de alguma forma, eu me sentir pertencendo àquilo, ou ter aquele valor, e aí a sede que eu tenho não se sacia, porque eu continuo continuamente procurando uma forma de ser apreciado ou de ser admirado. Você chega num ambiente, existe um grupo de pessoas contando piada, falando coisas que não deveriam, e para que você seja admirado, você ser engraçado da turma e você ser aceito, você entra no processo, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que sirva para edificação de quem está escutando, apesar de você conhecer as Escrituras, para que você seja admirado, reconhecido como um cara muito legal, você baixa o padrão e você entra naquela história porque você tem sede. Qual é a sua sede? Você tem sede de quê? A gente olha para o nosso redor e a gente fica buscando respostas para a pergunta: eu pertenço a quê? A quem? A quem é que eu pertenço? Onde é que eu estou encaixado? É nessa hora também que muitos abraçam uma religião ou um estilo de vida, mas continuam com a sua sede imensa embutida lá dentro. As pessoas às vezes até olham e dizem: uau, que bacana, essa pessoa faz isso, é um religioso, não sei o quê, é aquilo, mas dentro da sua alma, lá dentro, onde só você e Deus vê, a sede continua. Você tem sede de quê, querido? Qual é a sede que tem corroído você, que tem encolhido a sua garganta, o seu estômago? Qual é a sede que pressiona você por dentro e que você tenta saciá-la, você ingere tudo que você acredita que pode saciar e ainda assim, lá dentro da sua alma, você continua seco. O salmista, quando se depara com essas questões, ele escreve assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Eu queria dizer, queridos, que Jesus se importa com a sua sede. Ele se interessa em saciar a sua sede. O desejo do nosso Deus não é que você morra de ausência de água viva. O desejo de Deus não é que você sofra e seque até morrer. Deus tem prazer em nos saciar. Ele quer me dar uma água que ela é contínua, frequente e mais, que jorra para a vida eterna. Ela não termina quando o copo da água termina, porque ela é uma fonte inesgotável. Deus quer saciar a verdadeira sede que há na sua alma. O salmista dizia: minha alma tem uma sede tão grande de ti, Senhor, como uma terra seca. Sabe, queridos, tem muita gente por aí que já ganhou muito dinheiro, que já teve muito sexo, que já fez amizade com muita gente e continua seco, seca, seco e seca. Alguns de nós que estamos aqui já estivemos nessas posições de prosperidade, de riqueza financeira, de volume de pessoas ao redor e estavam secos. E hoje Deus tem restaurado e tem saciado a sua sede, porque a verdadeira fonte de água viva não são as coisas, mas é a pessoa de Deus. Nós não podemos voltar a viver uma vida de secura espiritual. O Senhor quer nos encher de uma fonte. Fonte é um lugar que jorra água continuamente. Fonte não é um lugar que você vai e que no verão secou. A fonte de Deus é algo que é inesgotável e contínuo. O Senhor não quer pegar um poço e botar dentro de você e encher de água. Ele quer que a fonte esteja dentro de você. Olha que Deus maravilhoso. Ele quer que a fonte de água viva esteja dentro da sua alma. Esse é o desejo do coração dele, mas nem sempre é o nosso. Olha o que Jesus respondeu, em João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, queridos, toda admiração que nós precisamos só será saciada quando nós entendermos que não somos nós o alvo que deve ser admirado. Somente adorando ao Senhor e contemplando a beleza da sua santidade, pertencendo a Ele, recebendo dEle a apreciação verdadeira, é que eu vou ser suprido nessa área. Sabe, muitos de nós nós ansiamos pela aprovação e admiração dos nossos pais, sabia? Muitos de nós trabalhamos muito, alguns de nós nem escutamos o elogio do meu pai e da minha mãe. Consideravam que tudo que a gente fazia era normal e não tinha tanto valor assim. Nós ansiamos muito pela aprovação das pessoas ao redor. Às vezes a gente se esforça, trabalha, faz tanta coisa porque nós queremos um sorriso, um aplauso, alguém que dê uma tapinha nas costas, e nem sempre vem. E às vezes essa sede é tão intensa que eu começo a extrapolar nas minhas ações. Eu começo a fazer tanta coisa. Algumas vezes nós já passamos por esse momento que não foi tão fácil. Um irmão se converte e aí ele fica tão feliz com o que aconteceu que ele começa a dar uma atenção a gente além do que deveria. Você sabia que isso acontece também? E a gente fica preocupado, né? Por quê? Pastor, eu quero ir fazer sua grama. Pastor, eu vou fazer sua faxina. Pastor, eu vou fazer... Minha irmã, tranquila. Espera um pouquinho, né? Porque há uma sede de atenção e de ser apreciada e de ter lugar. Não é algo normal, que é muito, muito comum e muito gostoso ver a igreja se ajudando, não é assim? Um vai na casa do outro, supre uma necessidade, e tantos testemunhos lindos que tem aí. Mas alguns têm uma necessidade de uma atenção, de uma admiração, de ser reconhecido tão intensa, vai além de uma gratidão saudável. A gente consegue ver uma necessidade, uma sede, de ser continuamente apreciado, sem que isso seja algo natural. Qual é a admiração que você busca? Olha o que é que diz em Gálatas, diz assim, Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu gosto muito desse ainda. Está todo mundo comigo aqui? Tem nesse texto, né? Olha só, Gálatas diz assim, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse... Houve uma época que estava, não é assim? Não dá para entender isso? Você ainda está? Suas movimentações, elas têm um objetivo, agradar o homem ou agradar o Senhor? A admiração que a gente procura é de homens ou é de Deus? Sabe, querido, João 4:28 diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. É o nosso Deus, quem proporciona para nós, queridos, toda a credibilidade, a admiração de que necessitamos nessa vida, sem que isso seja um sinônimo de enfermidade. Quem é que tem trazido um reconhecimento da obra que você tem feito, da necessidade que você tem feito de ser admirado? É o Senhor ou são os homens? Olha só, João 4,14 diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A maneira de saciarmos essa sede enorme que a gente tem é buscarmos na fonte certa. Primeira coisa para fazermos, nós precisamos deixando para poder receber. O que que essa mulher fez? Ela deixou o seu cântaro, não foi? E começou a beber da fonte correta. Olha só, João 4,28 diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro. Materialmente, aquele cântaro representava o seu instrumento de trabalho. Provavelmente ela utilizava aquele cântaro para abastecer-se de água, sua casa, vendia. Então,
Emocionalmente, significava abandonar o seu cântaro, a forma de buscar e saciar sua sede. Era desistindo de continuar buscando, certo? E ser admirada, não mais por causa desse seu esforço humano, mas por causa da presença de Deus, de agradar o coração de Deus. Ela teria que desistir daquele instrumento que para ela era algo que trazia a atenção do povo para com ela. A segunda coisa que nós precisamos de fazer para saciar a sede, nós precisamos de receber a água que Jesus dá. Olha o que diz em João 4, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Querido, Jesus é a água da vida, ele é o pão vivo, ele é o único capaz de saciar a nossa sede. Não adianta você encher a sua vida de tantas coisas. Essa sede só se mata. Essa sede da alma e essa sede do espírito, com a presença desse Deus dentro da sua vida. Olha só o que aqui diz em Isaías 55, 1, diz assim, todos vós, vamos ler comigo esse texto? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pensa bem a nosso respeito, queridos. Ele tem um desejo profundo. Não há pai que veja o seu filho com fome e veja o seu filho com sede, que não tem um desejo imenso de saciá-lo. Toda carência que você tem sentido, toda dor que você tem sentido, o Senhor tem desejo de saciar. João 6,57 diz assim, como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus é a fonte de água viva. Agora, eu preciso, o que eu tenho que fazer para me manter saciado? Como é que eu tenho que agir para me manter com o coração, com a minha alma, com o meu espírito saciado, sem ser alguém pedinte, carente, que está sempre buscando um pouco mais de atenção, buscando um pouco mais de amor, buscando afeto, tentando descobrir a que pertence. Como é que eu faço para que eu esteja saciado? Jesus é a fonte de água viva. Ele não nos chama para visitar essa fonte. Sabia disso? Mas o processo por ele é oferecido como único capaz de saciar a nossa sede. É fazer da gente um canal dessa fonte. Deus não quer que você seja um depósito de água. Deus quer instalar em você a fonte de água viva. João 4 diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo. E vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade, vieram ter com ele muitos samaritanos daquela cidade, creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela acabara de receber, e imediatamente começou a jorrar água do seu interior, uma fonte de água viva para a vida eterna.
O que jorra de você? Ah, pastora, está um riachinho assim, bem pequenininho. Queridos, é tempo de deixar que a fonte de água viva encha a sua alma. Às vezes eu lido com algumas pessoas que têm uma carência muito grande de agradar o outro. E é terrível, porque ela se veste de uma maneira que agrade o outro, porque ela fala de uma maneira que agrade o outro, mas ela esquece que existe um somente que eu tenho que agradar. Não é que eu deva ser desprezível com as pessoas, mas qual é a base? O que há aí dentro? O que você tem guardado? Você é alguém que vive continuamente com sede? Ou você é alguém onde a fonte de água viva está aí? E por onde você passa, você distribui água. Porque quem tem fonte de água não tem medo de escassez. Sabia disso? A fonte dentro da nossa alma, quando ela é contínua, quando ela é viva e quando ela é verdadeira, ela não se acaba. Nós podemos ir aonde estivermos, quando a gente abre a boca, quando a gente age, que a gente entrega, que a gente dá, aquilo se renova. Por quê? Porque dentro de nós está instalada uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Que água tem aí dentro, queridos? Tem água viva. Ou foi um pouquinho que você pegou lá no acampamento das mulheres, se você vai passar a semana toda com aquele copinho? Ou foi porque você veio para a reunião dos homens e orou, e aí você encheu um pouquinho de água ali, o canequinho, e você vai passar a semana inteira dando uns golezinhos bem pequenininho. Deus quer instalar e fazer com que seja permanente essa fonte aí dentro de você. Não há como saciar a nossa sede, não há como saciar a nossa fome, se nós não estivermos vivendo a plenitude de Deus dentro de nós. E a plenitude de Deus não se faz de semana a semana, de domingo a domingo, mas se faz diariamente, continuamente. Quem é o amor da sua vida? Quem é o anseio da sua vida? Quem é aquele que você busca ansiosamente? O que é que você se debruça e gasta tempo fazendo? Salmo 63, 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco como? Você busca Deus ansiosamente, querido? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Não há lugar de saciedade que não seja na presença do Senhor. Não há. Se você não tem a fonte viva dentro de você, queridos, você vai ser continuamente alguém sedento, vazio, que põe qualquer coisa dentro da boca porque está desesperadamente sedento. Mas se você permitir que a fonte de água viva se instale na sua alma e continuamente você esteja na presença dele, sabe o que vai acontecer? Você vai parar de murmurar. Você vai parar de pedir que os outros lhe abracem e vai começar a abraçar. Você vai começar a orar muito mais pelos outros do que pela sua própria vida. Porque é algo que passa por mim e continuamente passa e não para de passar, porque uma fonte a jorrar para a vida eterna, ela traz vida por onde ela passa. E ela não para de sair água. É isso que Deus quer fazer com você nessa manhã. Ele quer entrar aí dentro do seu coração e começar a deixar você ver em que lugar está instalada a fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Amém? Queria que você ficasse de pé, querido. Vou chamar meu pastor aqui para a gente ter esse tempo de oração. Queria que nesse momento você colocasse toda a sua atenção na ministração. Se fosse possível, um pouquinho menos de luz. Quero fazer 2 orações de fato. A primeira oração, eu queria lembrar você que Jesus diz à mulher samaritana que se alguém beber da água que ele tem, da água que ele der,
essa pessoa vai ser saciada. Mas no trecho de João 6 que foi lido, ele dizia assim: isso vai acontecer com aquele que de mim se alimenta. Então Jesus é esta fonte de água viva. Jesus é este pão vivo. Jesus é o vinho de Deus que satisfaz meus anseios. Se eu nunca recebi Jesus, se eu apenas recebi uma religião na minha busca, na minha sede, eu vou continuar com sede. A palavra diz que aquela mulher tinha um cântaro. Era a sua maneira de saciar a sua sede. Mas houve algo muito significativo. Ao ouvir o Senhor, ao ser impactada pela sua palavra, ao receber dele, a Bíblia diz, deixou o seu cântaro. Para que a Bíblia trouxesse essa frase, porque isso foi considerado algo muito importante. É possível que você esteja trazendo um cântaro de religiosidade. É possível que você esteja buscando em outras fontes. E eu quero dar uma oportunidade a todos nós de abandonarmos esse cântaro hoje. Mas eu quero, como eu disse, fazer duas orações. A primeira, eu queria fazer uma oração de fé, uma oração de entrega da minha vida a Jesus. E eu queria convidar a toda a igreja a orar comigo, a toda a igreja a fazer uma entrega ao Senhor, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Queria convidar que todos orássemos juntos. É possível que alguns que estão aqui vão orar pela primeira vez essa oração. E eu quero pedir a todos que orem não apenas com a sua boca, mas orem com o seu coração. O Senhor Jesus disse que todo aquele que vem até Ele, Ele não despreza, Ele recebe. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece a sua luta. E Ele lhe trouxe aqui hoje para lhe receber como filho amado, como filha amada. Eu queria então que você, nesse momento, repetisse essa oração. Se for possível, feche os seus olhos. Concentre-se nas palavras que você vai dizer. Repita depois de mim: Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje eu sei que o Senhor nunca se esqueceu de mim, mesmo que eu tenha passado por tantas lutas e tenha buscado em tantos lugares, em tantas fontes, saciar a minha sede, embora eu nunca tenha conseguido, mas o Senhor nunca desistiu de mim, e eu sei que o Senhor está aqui. Por isso eu declaro que eu te amo, e eu sei que eu te amo, porque o Senhor tem me amado primeiro. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, lava-me com o sangue de Cristo, escreve o meu nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar, e eu declaro, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador, e eu te peço, Senhor, me aceita como teu filho, em nome de Jesus. Eu declaro hoje que eu pertenço à tua família, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria fazer mais uma oração por ti. Eu quero que aonde você está, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Amém. Mantenha essa mão levantada. Amém, amém, para essas mãos que se levantam. Amém, amém, amém. E eu queria pedir que você que está com essa mão levantada, viesse até aqui. Eu quero orar por você. Se você está perto de alguém que está com a mão levantada, ajuda a pessoa a sair do seu lugar, a vir até aqui, em nome de Jesus.
Pastora Rosana, vem até aqui, por favor. Vamos fazer uma oração por esses irmãos tão preciosos que hoje entregam sua vida a Jesus. Agora, Espírito Santo, é a tua vez, querido. Oh, Yeshua HaMashiach. Agora vem sobre, Senhor, cada um deles, derramando da tua unção, Senhor. Entrando em seus corações, querido. Escrevendo seus nomes no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Recebe-o, Senhor, como filho amado, Senhor. Como aqueles que vieram para a família, Senhor. Como aqueles que tinham sede, uma sede profunda, mas o Senhor tem saciado com a sua presença. Vem, Senhor, impomos as mãos sobre eles, Pai, para que recebam do Teu Espírito, conforme a Tua palavra, Senhor. E possam ser cheios e transbordantes da Tua presença, Senhor. Abençoa cada vida, abre os seus corações e entendimentos, para que possam ouvir a Tua voz com clareza, Senhor, e entender a Tua vontade sobre as suas vidas, o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor tem sonhado com a vida deles, Senhor, quantas coisas o Senhor tem escrito para as suas vidas, Senhor. Permite que possam viver a plenitude da água viva, Senhor. Nós suplicamos por cada um desses queridos, Senhor, no poder do nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Queria pedir que ficasse aqui do nosso lado. Venha até aqui mais perto, por favor. E se voltem para a igreja. Venham mais para cá. Se voltem para esses irmãos. Dê uma olhadinha em cada rosto que vocês estão vendo. São seus irmãos que lhe recebem hoje de braços abertos. É a vossa família, é a família de Deus. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E eu quero fazer ainda mais uma oração. Você que já tem o Senhor, você está caminhando com o Senhor, mas você reconhece que na caminhada, você que recebeu a fonte de água viva, caiu numa armadilha, e você começou a de novo pegar aquele cântaro que você deixou. E Deus está mostrando, você está buscando água nessa fonte, e essa fonte não vai saciar. Você já conhece a fonte de água viva. Se você tem esse cântaro, e você diz, Senhor, eu quero abandonar esse cântaro hoje, sai do teu lugar, se junta aqui a nós, vamos orar, e vamos deixar diante de Deus esse cântaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, aqui está o teu povo chegando e entregando a ti esse cântaro, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes temos te abandonado e temos buscado em fontes rotas, meu Deus. Nós declaramos, Senhor, que Tu és a nossa fonte de água viva. É somente a Ti, Senhor. E eu te peço, manda agora anjos recolhendo esses cântaros em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Vem enchendo os corações, vem renovando pactos, renovando alianças, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus amado. Nós declaramos, Tu és a nossa fonte de água viva, Tu és o nosso pão que desceu dos céus, Tu és o pão vivo, Jesus. Nossos olhos estão diante de Ti. Tu és esse rio que sai do trono de Deus, que tudo transforma onde passa. E é em Teu nome que nós declaramos aqui, em nome de Jesus, que os nossos olhos estão voltados para Ti, nossos olhos estão postos em Ti. Nós Te amamos, Tu és o nosso Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas.
ti, Senhor.